pessoal, bem-vindos à Liga TDI Brasil dessa semana. E aqui comigo, meus parceiros de programa. Celião, tudo bem, Célio? Como é que você está? Tudo bem, aqui no sul, muita chuva, muito vento, mas estamos sobrevivendo, salvo o povo do Rio Grande do Sul, que está numa tragédia ambiental, social, pessoal, horrível. Deus ajude esse povo de lá. Rodrigo Pena, tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, tirando a roquidão, tudo certo. Longe aqui do ciclone, mas torcendo e orando pelas pessoas. E, gente, hoje nós temos um convidado especial, ele que lançou um livro e veio aqui lançar, né, esse livro, divulgar um pouco mais, comentar a respeito do assunto. E eu vou deixar para que ele venha falar qual é o tema desse livro e também para ele se apresentar para vocês. Tudo bem, Otângelo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Rodrigo. Sim, sempre um prazer estar com vocês no canal da TDI e poder apresentar o livro que eu lancei recentemente sobre a biossíntese do RNA e DNA, que eu acho que é um assunto que mais se fala sobre o conteúdo de informação do DNA como um argumento que aponta para um designer que programou o DNA. Mas mesmo assim se fala menos sobre como o DNA é sintetizado na célula. E isso aí é um tema que eu estou abordando no meu livro, que eu acho super fascinante, entrar nos detalhes das enzimas, mostrar como elas funcionam, a coreografia, a precisão, e como isso aponta para, único exclusivamente para um designer super, hiper inteligente que fabricou tudo isso e que construiu a vida. Ó, sensacional. Eu ainda tô te devendo de ler o seu livro, né? Eu vou, quanto antes, tentar ler o seu livro. Ainda não li, né? Vai ser meu primeiro contato hoje com a sua palestra. O Celião tá lendo, né, Célio? Sim, 516 páginas, rapaz, é muita informação, literalmente. Bom, então Parabéns, assim, gente, Otângelo. vocês que ficaram curiosos e querem apoiar esse projeto aí do Otângelo, apoiar, né, ele que se esforçou aí para escrever esse livro, nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa fazer a compra do livro dele e tá ajudando também ele nessas pesquisas que ele está fazendo. Gente, Otângelo, agora é com você, meu amigo, mas antes de você falar, dar sua palestra aí sobre o assunto do livro, né, eu quero deixar um recado. Eu não, né? O professor Alisson vai deixar um recadinho bem legal para vocês aí, para que vocês fiquem um pouco mais por dentro do que está acontecendo na TDI Brasil. Como a vida e o universo surgiram? Será que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas? Ou é tudo resultado de um processo natural? Se questões como essas já passaram pela sua mente, então esta oportunidade é para você. Descubra suas origens por meio da ciência. No primeiro curso de especialização EAD do Brasil em Teoria do Design Inteligente. Essa teoria que tem atraído estudiosos de diversas áreas do conhecimento e no mundo todo tem promovido o livre debate acadêmico a partir de evidências científicas entre os processos naturais e uma ação inteligente com uma melhor inferência para o surgimento e manutenção do universo e da vida. Nossa pós-graduação é reconhecida pelo MEC e conta com grandes referências da TDI nacional e internacional, como os professores Marcos Eberlin, João Paulo Reis e Kelson Mota. Eu sou um dos professores do nosso curso de especialização EAD em Design Inteligente, nível Lato Sensu, reconhecido pelo MEC, algo único no Brasil, excelente curso, e eu convido você a fazer parte conosco dessa grande empreitada. Nos vemos lá. Assista às nossas aulas, ao vivo ou gravadas, de onde você estiver, a partir de agosto. Para mais informações, acesse nosso site unilifeead.com.br. Faça sua inscrição na Unilife e embarque nesse universo de descobertas. Gente, sensacional. Você ainda que não conhece a nossa especialização, o QR Code está aqui do meu lado, ó. Vou até apontar aqui para ele. Ó, tá bem aqui, ó. É só você
está acessando. O link também vai estar na descrição desse vídeo do site da Unilife, né, para que a equipe possa atender vocês, ter o número do WhatsApp deles. Você que tem dúvidas, quer saber um pouco mais, as aulas já iniciaram. Então, mas assim, como as aulas também ficam gravadas, você que não conseguiu se inscrever por algum motivo, né, você tem a oportunidade de estar se inscrevendo e assistindo aquelas aulas de forma gravada, tá bom? Gente, agora sem mais delongas, Otângelo, explica um pouco mais para nós essa sua pesquisa, esse livro que você lançou sobre RNA, DNA. É com você, meu querido. Eu começo logo com a apresentação ou você quer que eu dou uma introdução primeiro do livro? Olha, pode começar com a apresentação e como digamos, o tema é o mesmo, você pode montar a forma que você preferir, meu querido. Não, eu começo logo com a apresentação e depois qualquer dúvida, pergunta, a gente conversa depois, ok? Beleza, então. Já está na tela. Pode iniciar, já está aparecendo aqui. Mas eu preciso carregar a minha para poder ler. Você tem que tirar ela para eu... Não entendi. Você quer que eu tire isso? É isso, eu vou botar da minha parte, ok? Ah, entendi, beleza. Bom, Rodrigão, ansioso, meu amigo. Tá ansioso para entender um pouco mais sobre essa questão de RNA, DNA. Sempre um assunto muito legal, né? Pra gente estar entendendo, é muito bacana. Ó, já apareceu aqui, Otângelo. Pronto, posso começar? Aqui, ó. Claro, fica à vontade, pô. Essa apresentação abordará os complexos caminhos de biossíntese dos ribonucleotídeos e desoxirribonucleotídeos, os monômeros que compõem o RNA e DNA, responsáveis por armazenar informações genéticas. Lynn Margulis, bióloga americana, conhecida por suas contribuições para os campos da biologia evolutiva, afirmou: ir de uma bactéria para seres humanos é um passo menor do que ir de uma mistura de aminoácidos para uma bactéria. Ela destacou os desafios envolvidos na transição entre blocos de construção básicos e a complexidade das células vivas, demonstrando a dificuldade em conceituar essa transição por meios naturais e não direcionados. A ideia de uma criança montar o grande colisor de hadrons com peças Lego é divertidamente audaciosa. No entanto, mesmo isso empalidece em comparação com a espantosa complexidade de criar a primeira célula viva a partir de zero, prebioticamente, sem qualquer orientação. Hoje, mostrarei a formação de nucleotídeos, oferecendo uma visão das maravilhas da coordenação molecular e destacando a beleza da precisão biológica. O DNA, conhecida como a molécula que armazena a informação da vida, e o RNA, seu mensageiro, não são moléculas que simplesmente existem na natureza. Elas surgem de caminhos bioquímicos altamente coordenados na célula. Robert Shapiro, químico conhecido, escreveu: até hoje, nenhum nucleotídeo, componente essencial do RNA e DNA, foi identificado em fontes naturais fora da vida terrestre. À esquerda, vemos a molécula de nucleotídeo composta por 3 partes: um açúcar em azul, um grupo fosfato em cinza claro e uma base nitrogenada em cinza escuro. Eles são compostos de nucleotídeos purina e pirimidina. Apenas células vivas biosintetizam do zero usando caminhos de biossíntese muito complexos. Quando vemos placas de circuito eletrônico, sabemos que foram projetadas por uma inteligência. Eles apresentam disposições complexas de componentes. Essas configurações são projetadas para funções específicas, combinando materiais como cobre e fibra de vidro, que não ocorrem naturalmente juntos. Os pontos de solda e os soquetes indicam conexões intencionais.
eles têm funções definidas quando energizados. Seus recursos operacionais indicam um projeto deliberado. Assim como as placas de circuito têm arranjos complexos para funções específicas, os caminhos metabólicos de nucleotídeos nas células mostram sequências complexas de reações enzimáticas otimizadas para a síntese de nucleotídeos. Enzimas são um tipo de proteína que atuam como catalisadores biológicos, acelerando reações químicas específicas no corpo. As combinações únicas de enzimas e moléculas nesses caminhos se assemelham aos materiais especificados nas placas de circuito eletrônico, indicando um design proposital. O metabolismo sempre foi considerado um dos processos celulares mais conservados que permanece invariável de bactérias eucária. Isso significa que tinha que estar totalmente operacional quando a vida começou. A formação dos blocos fundamentais da vida, mesmo na célula mais primitiva, exigia rotas metabólicas complexas. Essas rotas necessitavam de uma orquestração exata de inúmeras enzimas e do ajuste fino de reações químicas específicas. Vamos usar uma analogia. Imagine uma fábrica cheia de robôs de última geração. Matérias-primas começam sua jornada transformadora entrando no domínio do robô 1. Após a sua tarefa conclusa, o produto avança para o robô 2 e assim por diante. No final, temos um componente projetado com maestria. Na linha de montagem de uma fábrica, cada máquina está estrategicamente posicionada com um grande propósito em mente. Se falhar, pode paralisar toda a produção, comprometendo a montagem do produto final. Mesmo um leve erro pode parar e atrasar a criação de peças vitais, como a porta do carro em uma fábrica de automóveis. De certa forma, uma via metabólica é semelhante a uma linha de montagem de uma fábrica. Os produtos são montados a partir de peças por trabalhadores, cada um executando uma etapa específica no processo da fabricação. As enzimas de uma célula são como trabalhadores de uma linha de montagem. Cada um é responsável apenas por uma etapa específica no processo de montagem. Nessa imagem, vemos o caminho de biossíntese da pirimidina. Vemos 6 enzimas na imagem, que podem ser comparadas a robôs, ou trabalhadores na linha de montagem. Pirimidina é um componente dos ribonucleotídeos, utilizado no RNA e DNA, que incorpora nucleobases, purina e pirimidina. Do lado direito da imagem, vemos citosina, timina e uracil. Do lado direito, podemos ver a linha de produção de uma fábrica humana e à esquerda o caminho de biossíntese da pirimidina. Cada proteína pode ser comparada a um robô, máquina ou trabalhador, e é essencial para produzir o produto final. Esse é um sistema irredutivelmente complexo. Por exemplo, o artigo científico Redes Químicas Autocatalíticas na Origem do Metabolismo sugere uma rede mínima de 209 reações químicas para a biossíntese dos elementos centrais na célula. Cada uma das 209 reações nas células ocorre em um ponto específico, onde uma máquina molecular, uma proteína, catalisa uma reação específica. Cada uma precisa estar interligada corretamente. Imagine a relação entre uma chave e sua fechadura. Assim como somente a chave certa se encaixa na fechadura, apenas certos substratos se ligam a bolsos enzimáticos específicos. Essa é a precisão com que nossos sistemas biológicos operam. A ação de uma chave na fechadura é análoga a como um substrato se conecta com sua enzima. Quando se conectam, ocorre uma reação química específica. A enzima, após concluir a reação química,
desprende o substrato e pode começar um novo ciclo. A criação de uma fechadura e chave começa com uma ideia que surge na mente de alguém, e esse conceito é então traduzido para o papel, formando um projeto detalhado. Esse projeto descreve as dimensões exatas, os ajustes apropriados e especifica os materiais necessários. Em seguida, o projeto orienta os trabalhadores na fábrica na produção da fechadura e da chave, garantindo que cumpram rigorosamente as especificações descritas. As células têm uma descrição codificada de si mesmas em formato digital armazenada nos genes e possuem o maquinário para transformar esse projeto através de transferência de informações de genotipo para fenotipo em uma representação idêntica em formato analógico 3D a realidade física dessa descrição. A causa que leva à funcionalidade de uma máquina e de uma fábrica só foi encontrada na mente do engenheiro e em nenhum outro lugar. Somente quando as especificações, complexidades, dimensões e tamanhos exatos forem respeitados é que a fechadura e a chave funcionarão de maneira eficaz. Este é um sistema complexo, especificado e afinado, baseado na conceituação, imaginação, pensamento e antevidência de uma mente inteligente. Somente a inteligência foi observada como capaz de fazer um projeto e o dispositivo baseado no projeto. As enzimas são catalisadores biológicos que aceleram as reações químicas no corpo. A sua capacidade para fazer a ligação do substrato depende de sua estrutura, particularmente no sítio ativo, que muitas vezes se apresenta como uma bolsa. Aqui na imagem, vemos uma enzima que possui uma bolsa específica, onde o substrato, mostrado em roxo, se liga intimamente. O sítio ativo de uma enzima pode ser considerado uma câmara especializada ou estação de acoplamento. Os nomes, como ALA135 na imagem, são os resíduos de um aminoácido, os blocos de construção dos quais as proteínas são feitas. Aqui podemos ver a organização da estrutura da enzima. Locais de ligação em azul, sítio catalítico em vermelho e substrato em preto. A seguir, ilustrarei a precisão dos sítios de ligação e como é necessário ajustá-los para realizar sua reação específica. Para isso, deixe-me dar um exemplo concreto. As duas últimas etapas enzimáticas na via de biossíntese das purinas, que forma o nucleotídeo IMP, que é um intermediário na formação de RNA e DNA, são produzidos por uma enzima de dois componentes chamada ICAR transformilase. Aqui podemos ver a bolsa enzimática dessa enzima. O substrato, no meio do desenho, é corretamente orientado e mantido no lugar, permitindo que a enzima facilite a reação química. A especificidade desta bolsa garante que apenas os substratos certos possam entrar e sofrer ação. O substrato se liga a uma bolsa formada por vários resíduos de aminoácidos. Na imagem, por exemplo, denominado GLI36. Esses resíduos e locais de ligação podem variar de poucos a mais de uma dúzia, dependendo da complexidade da enzima e do substrato, bem como do mecanismo de reação. Nesta imagem, podemos ver o substrato em azul escuro no meio e a bolsa enzimática no círculo em azul claro. Os pequenos círculos vermelhos são 10 locais de ligação das forças de aminoácidos que mantêm o substrato na posição correta. Esses resíduos de aminoácidos devem ser os corretos para que a enzima funcione de maneira ideal. Para cada posição de aminoácido,
Para cada resíduo, existem 20 possíveis alternativas de 20 aminoácidos diferentes utilizados em sistemas biológicos vivos, que poderiam ser escolhidos alternativamente. A alteração de apenas um dos resíduos críticos pode ter efeitos profundos, desde uma ligeira redução na eficiência até a completa inativação da enzima. Vamos supor que 10 aminoácidos-chave precisam estar no lugar certo, no centro da reação enzimática, na sequência certa, para que a enzima seja reativa. Só então já existem pelo menos 10 bilhões de opções de sequências alternativas que seriam inúteis. É como ganhar na loteria. Isso mostra como é extremamente improvável encontrar a combinação certa. No caso da transformilase ICAR, não só o seu sítio ativo precisa estar perfeitamente configurado para a ligação do substrato e catálise, mas toda a sua estrutura deve ser corretamente dobrada e estabilizada. Quaisquer alterações, dobramento incorreto ou mutações podem levar a uma enzima não funcional ou a redução da atividade enzimática. Essa enzima possui uma estrutura composta, em médio, por cerca de 500 aminoácidos, dependendo do organismo. Portanto, com base nesse número, podemos calcular a probabilidade de ter a enzima por meios aleatórios não guiados. O número total de sequências possíveis, nesse caso, seria 10 na potência de 650. A estimativa mais comumente citada para o número de átomos no universo observável é cerca de 10 na potência de 80. Para entender 10 na potência de 650, imagine ter 10 na potência de 570 universos separados, cada um com 10 na potência de 80 átomos. Combine todos os átomos de todos esses universos e você ainda não chegará a 10 na potência de 650. Isso é a probabilidade para obter apenas uma enzima essencial para a vida. Mas se considerarmos a probabilidade de obtermos todas as proteínas para a vida começar, podemos pegar como modelo a bactéria Pelagibacter rubic, que é uma das mais simples e menores, contendo em torno de 1.350 proteínas. Considerando este número, a probabilidade de obter as sequências certas para este proteoma e 10 na potência de 720 mil. Isso sem considerar que ainda precisaria interligá-las da forma certa. Isso, evidentemente, está além do que é estatisticamente possível. Mas antes que essas moléculas prebióticas até pudessem entrar na loteria para encontrar sequências funcionais e polimerizar, iria acontecer algo que torna qualquer cenário de biopoese impossível. Citando Steve Banner, ele escreveu no artigo Paradoxos na Origem da Vida: uma enorme quantidade de dados empíricos estabeleceram, via de regra, que os sistemas orgânicos dotados de energia e deixados a si mesmos se transformam em misturas inutilmente complexas, asfaltos. A literatura relata, até onde sabemos, 0 observações confirmadas onde a evolução emergiu espontaneamente de um sistema químico em evolução. É impossível para qualquer sistema químico não vivo escapar da involução para entrar no mundo darwiniano dos vivos. Em 1999, no artigo Um Novo Método para Testar Modelos de Montagem de Peptídeos Prebióticos, os autores escreveram que, apesar de uma coleção de teorias e estudos experimentais, a formação de peptídeos, com o aparecimento de todas as configurações homoquirais, levo ou sinistro, dos resíduos de aminoácidos individuais, permanece um mistério não resolvido na origem da vida. E na conclusão do artigo, escreveram que uma aventura dessas apenas há que se esperar é de uma mistura de produto. Ou seja, em outras palavras, apenas misturas que não prestam para nada.
e a autora deste artigo mais recente, de 2010, diz nas considerações finais: quão bem-sucedidas são as teorias do RNA primeiro, do RNA depois, do metabolismo primeiro e do metabolismo preparatório na elucidação do surgimento da vida como um processo evolutivo? Até agora, nenhum destes paradigmas pode reivindicar um apoio experimental decisivo. E Lascano, um pesquisador conhecido, escreveu mais recente, em 2018. No entanto, as nossas atuais narrativas evolutivas não estão isentas de dificuldades e, é claro, enormes pontos cegos. A busca pela natureza e origem da vida não é um empreendimento científico modesto, e aqueles envolvidos nesse campo sabem que temos muito que ser modestos, e é isso que deveríamos ser. Ou seja, na verdade, o que os pesquisadores confessam é sempre o mesmo. Não há evidências científicas que corroboram a narrativa naturalista e não há evidências conclusivas que a vida pode vir de não vida. Agora, deixe-me passar para a via de biossíntese da pirimidina, outra via que está envolvida na biossíntese de nucleotídeos. Na primeira etapa, uma máquina molecular, uma proteína, a carbamoil-fosfato sintetase, coordena a formação de carbamoil-fosfato, um precursor central na síntese de nucleotídeos de pirimidina. Essa enzima possui 3 locais ativos onde ocorrem as reações biosintéticas. Cada um dos 3 contém resíduos de aminoácidos específicos e o posicionamento dos seus constituintes desempenha um papel crítico na reação de síntese. Ele também possui canais de conexão ativos que conectam os sítios ativos. Esses canais desempenham um papel crucial, pois sem eles o produto intermediário formado poderia atingir o citosol, o líquido dentro da célula, de forma descontrolada. Isso levaria a toxicidade e danos celulares. Uma hipótese e tentativa mencionada para explicar isso é que partes da enzima surgiram originalmente para outros fins ou em outros contextos e foram posteriormente cooptados para o seu papel atual. Isso é conhecido como exaptação. No entanto, este conceito enfrenta desafios. É muito difícil garantir que as peças certas estão disponíveis simultaneamente, que seria a sincronização no mesmo local, a localização, e podem encaixar-se tanto funcional como fisicamente, que seria a coordenação e compatibilidade de interface. Uma outra enzima no caminho se chama IMP desidrogenase. Ela é uma enzima envolvida na síntese, de novo, de nucleotídeos de guanina. É constituída de mais ou menos 3.500 aminoácidos. Mudanças sutis na estrutura da enzima podem ter enorme impacto sobre catálise. No sítio de reação dela, resíduos como arginina, serina participam do arranjo preciso de átomos. Esses resíduos podem formar ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas e outros contatos moleculares com o substrato e cofator, auxiliando no seu reconhecimento e ligação específicos. O ajuste fino das interações dentro do sítio ativo é essencial para a especificidade da enzima e eficiência catalítica. O arranjo preciso de cargas, formato e outras características moleculares do sítio ativo permite o reconhecimento e a ligação ideais dos substratos. Mudanças sutis no sítio ativo podem impactar significativamente a atividade catalítica e a especificidade da enzima. As rotações dos átomos nos aminoácidos podem alterar a forma e a orientação do sítio ativo, otimizando as interações com os substratos e facilitando a reação catalítica. A atividade enzimática é altamente sensível à estrutura e à orientação dos átomos no sítio ativo. Se um único átomo estiver fora do lugar
ou se a orientação de determinados grupos moleculares for alterada, a eficiência catalítica da enzima pode ser comprometida, ou em casos extremos a enzima pode se tornar completamente não funcional. Portanto, qualquer perturbação nesse delicado equilíbrio pode ter consequências significativas para a função enzimática. Outra enzima que vale a pena mencionar é a OMP descarboxilase. Ela é a última na biossíntese de pirimidinas e é uma enzima excepcional em termos de eficiência catalítica. É conhecida por ser um catalisador extraordinariamente eficiente, capaz de acelerar a taxa de reação não catalisada por um fator de 10 na potência de 17. Para colocar isso em perspectiva, a reação não catalisada, que levaria 78 milhões de anos para converter metade dos reagentes em produtos, é acelerada para 18 milissegundos quando catalisada pela OMP descarboxilase. Se com a enzima a reação levasse 1 segundo, sem a enzima levaria 10 na potência de 17 segundos. Convertendo para anos, daria aproximadamente 31,7 bilhões de anos. A última enzima que trato no meu livro, RNA-DNA Nexo, é uma verdadeira superstar entre as enzimas, a chamada topoisomerase. As topoisomerases são enzimas que desempenham um papel essencial na replicação, transcrição e recombinação do DNA. Elas estão envolvidas no desembaraço e no gerenciamento de superenrolamentos de DNA que surgem durante esses processos. Sem topoisomerases, as células enfrentariam desafios significativos na cópia e expressão precisas dos seus genomas. A operação delas é verdadeiramente um fenômeno incrível no mundo biológico. Essas notáveis máquinas moleculares executam as suas tarefas com extraordinária precisão, garantindo o desembaraço perfeito dos nós do nosso DNA. A replicação do DNA encontra um desafio crítico que deve ser superado. A separação das fitas durante a replicação de DNA leva à torção da porção que ainda não foi separada. À medida que a tensão da torção aumenta, o segmento não copiado do DNA se enrola, formando o que chamamos de superenrolamentos. Se não forem tratados, esses superenrolamentos impediriam a completação do processo de replicação do DNA, tornando as suas cadeias inseparáveis e, em última análise, causando a morte das células. E aqui que as extraordinárias topoisomerases intervêm para salvar a situação. As topoisomerases possuem a capacidade de desembaraçar nós no DNA. As topoisomerases tipo 2 normalmente consistem em 3 seções distintas. Uma porta superior, na imagem em azul, uma porta intermediária em cinza e uma porta inferior vermelha. Cada porta pode abrir ou fechar durante a operação de desembaraçamento. Suas habilidades excepcionais e incomparáveis fazem delas uma impressionante obra-prima de engenhosidade biológica. Ela funciona através das seguintes etapas. Primeiro, ela captura um cruzamento hélice-hélice de DNA, mostrado na imagem 1. Na segunda imagem, vemos como ela pega o segmento G de DNA e quebra ela. Na terceira imagem, o segmento T de DNA, em amarelo, é retido pelo fechamento da porta superior, em laranja. Em seguida, a porta em vermelho no meio se abre e o segmento T, em amarelo, se move e desce através da ruptura. Na imagem 4, vemos que, uma vez concluída a passagem da fita de DNA, a porta do vermelho se fecha e o DNA do segmento G é ligado. Na quinta imagem, em seguida, a porta inferior em azul libera o segmento T.
E na sexta imagem, a topoisomerase é reiniciada e agora pode realizar outra rodada de catálise. O ciclo catalítico da topoisomerase 2 é um processo fascinante que mostra as notáveis complexidades do seu papel no metabolismo do DNA. Cada etapa deste ciclo, incluindo a ligação ao DNA, a hidrólise do ATP, a clivagem do DNA, a passagem da fita de DNA e a religação do DNA, está intrinsecamente conectada e depende da conclusão bem-sucedida das etapas anteriores. Agora vou mostrar como certos aminoácidos na proteína precisam estar no lugar certo, senão nada funciona. O resíduo Y782, que é um aminoácido tirosina, entre outros, desempenha um papel fundamental no mecanismo da topoisomerase. O Y782 está estrategicamente posicionado para realizar um ataque nucleofílico ao fosfato no DNA. Ataque nucleofílico refere-se ao processo pelo qual o Y782 ataca o fosfato no DNA, facilitando a quebra do DNA. Se o Y782 não estiver no lugar correto ou não estiver presente, esse ataque nucleofílico não iria ocorrer, o que impediria a enzima de quebrar o DNA como deveria. E um artigo científico afirma claramente que o Y782 desempenha um papel crucial no mecanismo, particularmente no ataque nucleofílico ao fosfato, tornando-o essencial para a função descrita. Uma implementação gradual, passo a passo, careceria da coordenação e integração necessárias para que a enzima cumpra o propósito pretendido. Assim, o ciclo catalítico da topoisomerase 2 deve ser concebido e implementado como um sistema completo e totalmente funcional, garantindo a sua capacidade de desempenhar o seu papel vital no metabolismo do DNA. A orquestração e integração das etapas descritas e a precisão dependendo de resíduos de aminoácidos precisamente locados no lugar certo, destacam a necessidade de um projetista para implementar todos os componentes e mecanismos essenciais, simultaneamente para que a enzima funcione eficazmente desde o início. Com isso termino minha apresentação. Se quiser conhecer mais sobre este mundo fascinante de biossíntese nas células, recomendo buscar meu nome na Amazon. Obrigado. Bom, nós que agradecemos, Otângelo, sem dúvida, uma apresentação muito bacana e é um assunto, assim, muito, como é que eu posso dizer, é um paradigma, né? É uma questão muito interessante, cada descoberta fascina cada vez mais. Mas eu quero ouvir do Rodrigo Pena. Rodrigão, fala aí o que você achou desse assunto. É um ajuste fino ou não é essas coisas aí? Explica aí para nós. Otângelo, obrigado pela sua palestra, sua aula. Peço perdão que eu estou meio rouco hoje aqui. Espero que, além do cão que está latindo aqui fora, né, que eu não consigo eliminar, a minha voz apareça aqui. Otângelo, eu não sou um especialista nessa área, mas já venho acompanhando algumas pesquisas. A gente vem conversando aqui no canal há muito tempo, né? Com a Mariana Sá, com o Célio, e realmente o seu estudo é impressionante, né? Como é que você está fazendo isso? A profundidade é uma coisa que parece que tem fim, mas não tem fim. Quanto mais se estuda, mais se descobre, mais se desvenda. Eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mais ampla, pensando em uma autora que você comentou ali no começo. Você começou mostrando a foto dela, que é a Lynn Margulis, que ficou muito conhecida e talvez sim, alguns de nós, não necessariamente aqui entre nós, tenha incorrido naquele famoso, aquela falácia do espantalho, né, de pegar um argumento de alguém, dar uma certa distorcida, maliciosamente ou sem querer, a maioria das vezes sem querer, e rebatido aquilo, quando na verdade você errou o alvo, porque você desfez o argumento original e atacou o alvo. Talvez eu mesmo tenha feito isso, talvez na minha cabeça.
porque eu realmente não aprofundei, mas o que eu me lembro muito bem, inclusive já há muitos anos atrás, no tempo de graduação em ciências biológicas, é que a gente aprendia como se fosse uma verdade absoluta, sem nenhum questionamento, que existe uma pessoa, uma pesquisadora, Lynn Margulis, depois que eu fui retomar o nome dela, que eu não tinha proposto, ela tinha descoberto que algum tipo de bactéria primordial teria entrado dentro de um organismo, dentro de uma outra célula, e lá teria se estabelecido e criado lá uma parceria simbiótica, que inclusive seria a fonte de um novo trecho de um DNA, né, de um RNA, dentro da célula. E, incrivelmente, outros fizeram argumentos parecidos, só que já descambando para uma espécie de falsa tentativa de complexidade e, na verdade, era uma grande mitologia. E quem fez isso muito bem foi o tal do Fritjof Capra, que num livro dele chamado Teia da Vida, que eu li também nos anos 90, ele trata esse exemplo, né, mostrando que tudo é muito simples. Uma coisa vai se combinando à outra, de repente, quando vemos, temos um novo, maravilhoso, complexo organismo, feito de partes de outro, e o seu estudo mostra claramente que esse tipo de coisa é absolutamente impossível, né? Que é um dos dilemas do ovo e da galinha permanente, a questão aí da conversa entre o RNA e o DNA. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você sabe mais sobre os maus usos dessa teoria, né? Como que as pessoas simplificam um argumento que, na verdade, quando você vai estudar aí a genética e a biologia molecular, você vê que é absolutamente impossível. Impossível. E aí, pegando o gancho aqui também, se você puder comentar, se for possível emendar, uma questão também que me pareceu interessante comentar, é como que você acha que o seu trabalho dialoga com aquele que eu acho que é um dos primeiros livros voltados para a questão da célula, do interior da célula, que foi aquele Signature in the Cell, do Stephen Meyer, que é onde ele apresenta ali contundentemente a questão daquela biologia molecular que aponta para um designer. Como é que seu trabalho dialoga com isso? Bom, são duas perguntas distintas. A primeira, houve mais ou menos uns 10 anos atrás uma palestra onde participaram o Richard Dawkins e o Venter, que fez a primeira célula artificial. E quando o Dawkins falou da árvore da vida e que toda vida tinha um ancestral comum, o Last Universal Common Ancestor, ou seja, de onde todas essas três domínios da vida teriam surgido, aí o Craig Venter, ele interrompeu e ele disse, olha, eu não sei se você está muito a par das evidências, mas, em primeiro lugar, nós sabemos que não existe apenas um, mas 33 códigos genéticos diferentes, e a mitocôndria, ela usa um código genético diferente do que o código universal. Isso seria uma coisa que já desmistifica isso, porque você transitar de um código genético para evoluir para outro é uma tarefa que você precisa mudar basicamente toda a maquinária do ribossomo que faz a tradução. Como que isso seria possível é uma coisa, eu pelo menos não consigo conceber isso. Se você muda lá o significado de um códon e em vez de ele codificar um aminoácido, codificar um stop de parar a maquinária, você vai ter um caos. Ou seja, isso é uma coisa que não é concebível. E uma segunda grande questão é como que teria acontecido esse streamlining, ou seja, a diminuição de um genoma mínimo de uma bactéria, como a que eu mencionei, que é a Pelagibacter ubique, que tem em torno de 1,3 milhões de nucleotídeos para 15, 20 mil que está na mitocôndria, ou seja, teria que ser uma redução absolutamente extraordinária e fantástica. E outra coisa que várias maquinárias dentro da mitocôndria são codificados dentro do núcleo da célula. Então, como é que funcionaria isso? Todos esses mecanismos de exportação do núcleo depois para a mitocôndria,
tudo isso, ou seja, alguém dizer que existe alguma coisa simples na célula não sabe de biologia, de bioquímica. Nada é simples e nada é tudo super, hiper complexo e interligado. E isso é uma das coisas que cada vez mais eu descubro, que tudo está interligado na célula, principalmente os mecanismos de sinalização. E o Steve Meyer foi um grande pioneiro, o livro dele é extraordinário, eu recomendo a todos ler sobre a assinatura da célula, e ele fala lá principalmente com foco sobre a informação que aponta para um codificador, que tem que ter feito toda essa codificação para ter a informação até mesmo primordial que é precisa para poder ter a primeira célula. E eu acredito que o meu livro seria uma bela complementação, porque em vez de se focar na questão da informação, se foca a questão de como o DNA é biosintetizado na célula, que é um assunto que poucos falam, poucos conhecem, e uma vez que alguém lê o meu livro, começa a entender a complexidade que tem para fazer, apenas um de tantos caminhos biosintéticos que são essenciais para a vida começar, começa a entender que essa historinha de biopoese, de que algumas moléculas na Terra primordial começaram a interagir e depois de alguma forma se formou a primeira célula, isso aí é historinha de carrochinha, isso aí é fantasia dos ateus, isso aí é absolutamente impossível. Eu espero que na minha palestra eu possa ter transmitido isso um pouquinho. Celião, e aí, o que você achou? Existe um ajuste fino em tudo que o Otângelo falou? Há evidências disso? Tem alguma dúvida para o Otângelo? Fica à vontade. Obrigado, Carlos. Otângelo, um prazer estar aqui com você. O seu trabalho é fantástico. Eu estou lendo o livro, mas tendo que aprender uma porção de química, que a gente, obviamente, não tem formação em química, né? E bioquímica também. Eu vejo uma complexidade absurda. Eu vi que você comentou que tem posições dentro das enzimas que, se um átomo não tiver na posição correta, aquela enzima não funciona e vai dar um problema, ou vai dar uma mutação, ou vai dar um erro, enfim. Acho isso absurdo, porque você está trabalhando numa construção de maquinaria molecular em nível atômico, né? Você pode dar mais algum detalhe sobre esse ponto específico? Não, inclusive, não são apenas os átomos, os aminoácidos que precisam estar no lugar certo, mas também existem ligações de um átomo com o outro, e essas ligações elas têm um ângulo específico. E existem algumas proteínas que são vitais também para a vida, que o ângulo específico precisa ser o ângulo certo. E se não tem o ângulo certo, você não tem a reação enzimática e, consequentemente, se essa enzima não estiver lá exercendo o seu trabalho, a vida não pode existir, não pode funcionar. Por isso que eu digo que o conceito de Behe, da complexidade irredutível, ele, na verdade, hoje, com o conhecimento que nós temos, ele se multiplica de uma forma quase infinita, porque nós temos que ter essa complexidade irredutível a nível atômico, ou seja, é uma coisa que hoje, com o nosso conhecimento, dizer que as coisas podem ter surgido de formas aleatórias, não guiadas, é um absurdo de gigantesco, né? E a desinformação que é propagada até mesmo por químicos formados no YouTube, em vários canais de ateus, é realmente uma coisa que me deixa indignado, porque são justamente essas pessoas que têm uma formação, que estudam na faculdade. Eu sou leigo, nunca estudei numa faculdade, eu me aprendo sozinho essas coisas, e eu vejo isso, e alguém que estuda isso deveria poder ter a capacidade de transmitir isso para as pessoas que não entendem. Em vez disso, ficam espalhando informação fake news, ou seja, informação falsa que não condiz com a realidade daquilo que a ciência observa no mundo molecular. Ou seja, ateus hoje propagam pseudociência. Quem está na pseudagem são eles, não somos nós. Otângelo, tem uma pergunta. Você quer fazer primeiro, Célio? Senão eu ia fazer uma pergunta. Eu só estava aqui remoendo as informações que ele passou. Então, além de eu ter uma sequência de átomos específicos
com as suas ligações químicas através das posições da eletrosfera muito específicas, eu ainda tenho que ter um ângulo específico para que a proteína funcione. Não basta ele estar conectado, ele tem que estar dobrado numa posição. Ou seja, a Sim. posição 3D dele tem que ser extremamente precisa, é isso? Exatamente, exatamente. E outro exemplo extraordinário é o próprio ribossomo, que é composto tanto de nucleotídeos como de aminoácidos. E o centro de reação do ribossomo, ele tem em torno de 3.000 nucleotídeos, e ele tem um nucleotídeo específico, A2451, que é específico na ligação dos dois aminoácidos. Esse também precisa estar no lugar certo, tem que ser o nucleotídeo certo. Se ele não estiver lá na posição certa, não funciona a polimerização de aminoácidos e você não tem vida. Ou seja, o nucleotídeo no lugar certo, no ribossomo, que é uma das proteínas, das riboproteínas mais complexas do mundo bioquímico, apenas uma posição de um nucleotídeo no lugar errado e não funciona. Ou seja, dizer que isso poderia ocorrer por meios naturais não guiados por acaso é uma absurdidade completa. Hoje nós sabemos que nenhum experimento tem demonstrado que você pode ter uma cadeia de mais de 40, 50 nucleotídeos. O centro de reação do ribossoma tem 3.000. Como é que você colocar isso para funcionar de uma forma certa? E fora disso, são mais ou menos 50 proteínas ao redor do centro que estabilizam a estrutura. Ou seja, se você não tem essa estabilidade, essas proteínas não funcionam. Ou seja, para mim, isso aí é evidência absolutamente clara e extraordinária de que nós fomos projetados por um designer inteligente. Eu tenho uma questão aqui, você falou que não poderia ter surgido através de processos naturais, mas quando você adiciona, por exemplo, Otângelo, milhões de anos, né, bilhões de anos, você coloca, por exemplo, uma possibilidade muito maior probabilística, ou você acha que seria impossível mesmo assim, mesmo adicionando tempo, a toda essa produção da evolução, esse tempo, digamos assim, para que a evolução aconteça, essas pequenas mudanças vão se alterando até chegar nessa composição atual. Você não considera que, isso poderia ser resultado de um processo evolutivo? O tempo, Carlos, é o inimigo do naturalista. O tempo, como eu até mesmo mostrei em uma das slides, como o Steve Banner colocou, não é o amigo que complexifica as moléculas. O tempo desintegra as moléculas. Elas se tornam asfalto. Ou seja, na verdade, isso aí é uma fantasia de acreditar que o tempo pode complexificar as moléculas. É a mesma coisa como você deixar um carro perfeitamente funcional no tempo e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai agir conforme as leis da natureza, vai se desintegrar, vai se tornar ferrugem e decompor. E a mesma coisa é com as moléculas no mundo prebiótico. Estariam ali de forma caótica, na sua mistura, e acabou-se. Jamais iriam começar a se tornar máquinas moleculares ou DNA com função de armazenar informação ou coisas afim. Perfeito, perfeito. Celião, suas considerações finais para nós não estourar muito tempo aqui. Beleza, obrigado, Tângelo, obrigado, Carlos, obrigado, Rodrigão. Foi impressionante as informações. Eu olhando o livro aqui, o resumo que você fez de um livro de 500 páginas em 50 slides, acho que nem isso, é impressionante. Só quem quiser aprender mais e realmente nos detalhes dessas maquinarias celulares que nós temos dentro de nós e dentro de toda a vida, pode dar uma lida no teu trabalho, que com certeza vai ter um susto. Eu, quando comento sobre essas coisas com os amigos e com as visitas que a gente tem por aqui, o pessoal fica impressionado, porque realmente o nível de conhecimento sobre essas estruturas, sobre essas coisas, é zero, praticamente, na grande maioria das pessoas, mesmo as pessoas com escolaridade superior, ou mesmo na área de química. Realmente, parabéns, que o designer e o nosso Deus possa iluminá-lo a continuar esse trabalho. Eu já divulguei aqui nas minhas redes sociais o livro, os links, enfim,
Eu acho que as pessoas que querem aprender realmente mais sobre isso, é relevante porque isso tem consequências, né? Muito obrigado. Carlos, obrigado. Deus abençoe a vocês. Otângelo, suas considerações? Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Obrigado, Célio, pelos comentários. Eu concordo com você. Infelizmente, até mesmo no meio acadêmico, a gente não vê muitas pessoas realmente indo a fundo e tendo esse conhecimento. E para mim é uma coisa absolutamente deslumbrante, porque cada dia que eu exploro mais esse mundo, eu fico assim, deslumbrado, né? E enriquece nosso espírito e a gente cada vez mais percebe a grandeza, a fantástica inteligência desse designer inteligente que está realmente absolutamente fora da nossa compreensão, é inarrável e praticamente nos deixa nos prostrarmos diante dele e glorificá-lo, né? Porque ele é tremendo, né? A vida que o nosso corpo é uma coisa absolutamente incrível, né? Bom, muito obrigado, Célio, muito obrigado ao Rodrigo, ele teve que sair um pouquinho antes, aconteceu um problema com a internet dele. Obrigado, Otângelo, pela sua palestra. E, gente, você que ficou curioso a conhecer um pouco mais a respeito dessa obra, o link vai estar aqui na descrição, entra lá na Amazon, basta pesquisar o nome do Otângelo, eu acho que já aparece, né? Mas se você não conseguir encontrar, o link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas. Muito obrigado a todos vocês que fazem esse canal acontecer. Gente, até a próxima Liga TDI Brasil. Valeu! Como a vida e o universo surgiram? Será que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas? Ou é tudo resultado de um processo natural? Se questões como essas já passaram pela sua mente, então esta oportunidade é para você. Descubra suas origens por meio da ciência. No primeiro curso de especialização EAD do Brasil em Teoria do Design Inteligente. Essa teoria que tem atraído estudiosos de diversas áreas do conhecimento e no mundo todo tem promovido o livre debate acadêmico a partir de evidências científicas entre os processos naturais e uma ação inteligente com uma melhor inferência para o surgimento e manutenção do universo e da vida. A nossa pós-graduação é reconhecida pelo MEC e conta com grandes referências da TDI nacional e internacional, como os professores Marcos Eberlin, João Paulo Reis e Kelson Mota. Eu sou um dos